E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Tavares, sou professor da equipe de Clínica Médica. Hoje nós vamos fazer um resumo, de uma forma bem enxuta, sobre o que seria muito importante, né, que vocês saibam em relação à endocrinologia para as provas de residência, principalmente do próprio ENAMED. O que nós veremos nessa aula, gente? Vamos abordar com vocês a questão de diabetes mellitus, as alterações de tireoide e também outras condições que costumam cair nas provas de uma forma geral. Para começar, a gente precisa falar com vocês em relação a diabetes, principalmente quando se toca no assunto do seu diagnóstico. Lembrar dos valores, que seria uma hemoglobina glicada maior do que 6,5. Não necessariamente uma única dosagem fecha o diagnóstico, a gente precisa também de mais uma delas, que seria uma glicose de jejum acima de 126 ou um TOTG acima de 200. Além disso, se você tem uma glicemia ao acaso maior do que 200, algumas literaturas vão colocar 250, mas tenham em mente o valor de 200, juntamente de sintomas, é interessante que, né, possa fazer a repetição dos exames, mas já confirma o diagnóstico. Perfeito? Além disso, né, o rastreio deve ser feito principalmente quando a gente fala de DM2, visto que a epidemiologia é maior do que do DM1. Pacientes que têm um aumento de IMC, presença de fatores de risco, todos acima de 35 anos, e nas gestantes, né, sempre lembrar daquela questão relacionada com o TOTG de 24 a 28 semanas. Os medicamentos, juntamente da insulina, a gente tem que ter em mente, né, das novas indicações dos medicamentos de uma forma geral, fazendo ali recapitulando de uma forma bem rápida, né? A metformina, lembrar da alteração relacionada com vitamina B12 e também possibilidade de acidose lática. A gente tem as sulfonilureias, vão, de certa forma, ter uma resposta moderada a alta nos pacientes DM2. Lembrar que no decorrer dos anos, por questão de falência a nível pancreático, né, elas tendem a perder um pouco a questão da sua eficácia. Os inibidores de SGLT2, juntamente dos agonistas de GLP-1, lembrar dos benefícios extraglicemia que eles acabam proporcionando para o paciente, parte cardiovascular e parte renal principalmente, e lembrar dos agonistas de GLP-1 que eles têm uma potência um pouco maior e além disso da questão do peso. As gliptinas, né, os inibidores de DPP-4, na verdade eles acabam podendo ser utilizados nos pacientes intra-hospitalares, você não precisa fazer essa retirada desse tipo de medicação, mas eles vão ser principalmente nos pacientes idosos, visto que alguns não precisam de alteração, né, de correção a nível de função renal, e também eles têm ali uma potência um pouco mais fraca. Lembrar de não poder utilizá-los conjuntamente dos agonistas de GLP-1. As insulinas, você está indicado, né, para todo paciente com glicemia acima de 300 ou uma hemoglobina glicada acima de 9, sempre lembrar daqueles interferentes, você já pode começar um quadro de insulinoterapia, lembrar das alterações de mecanismo de ação, né, de farmacocinética, farmacodinâmica dessas insulinas e dos esquemas, né, sempre basal bolos. E então, pessoal, a gente acaba tendo ali, né, um quadro relacionado com o algoritmo da Sociedade Brasileira de Diabetes, em que eles acabam colocando como que deve ser seguido a escolha das medicações para o paciente com diabetes tipo 2. Sempre lembrar que a metformina ainda é de longe a primeira escolha, visto potência, custo, contraindicações. Sempre lembrar de fazer o acompanhamento desses pacientes, incentivando uma mudança de estilo de vida. E a partir daí, né, se você não vai conseguindo as determinadas metas, a gente vai adicionando a nível do sistema público de saúde as sulfonilureias. Hoje a gente tem a possibilidade da utilização da dapaglifosina, enfim. A gente acaba colocando aqui para vocês a nível também de consulta. Além disso, gente, quando a gente continua falando sobre diabetes mellitus, a gente tem que lembrar sempre da individualização do tratamento. O que é isso? Você tem metas específicas para esses pacientes. Na grande maioria das vezes são metas, né, que oscilam entre 6,5 e 7,5. Lembrar também das comorbidades associadas, tentar deixar esses pacientes com uma pressão considerada normal, juntamente, né, da utilização do LDL como uma possibilidade de risco, na maioria das vezes como alto risco ou muito alto risco, né? E além do mais, a gente lembrar de todas as condições e complicações que possam estar relacionadas com esse tipo de patologia. Lembrar, né, principalmente das complicações agudas, a cetoacidose e também o estado hiperosmolar. Lembrar da cetoacidose. É um paciente que às vezes chega para você
com os sintomas relacionados com sede, com poliúria, com polidípsia, com uma hiperglicemia, com alterações a nível de respiração, hálito cetônico, enfim. E os sintomas cardíacos, eles vão sendo ali um pouco alterados, né, que seriam alterações relacionadas com o trato gastrointestinal, com disfuncionalidade respiratória, enfim. E lembrar que, quando a gente fala de cetoacidose diabética, a gente está falando mais ou menos de uma tríade em que necessitaria de uma hiperglicemia, cetonemia ou cetonúria e quadros relacionados com acidose. Né? Nesse caso, uma acidose metabólica de anion gap aumentar. Lembrado da questão do tratamento, né? Sempre associar soro fisiológico, insulinoterapia endovenosa, manejo de alterações a nível de potássio, e sempre lembrar de tratar o gatilho, seja ele uma desinsulinização, seja ele um quadro infeccioso, inflamatório, enfim. E o estado hiperosmolar é um pouco diferente, você acaba podendo ter, né, naqueles pacientes mais idosos, aqueles pacientes que têm um quadro de um DM2 de mais longa data não muito bem controlado, de uma glicemia que tende a ser mais alta do que a cetoacidose, enfim, e nesse caso você tem uma alteração a nível de osmolaridade, sem a presença de cetose significativa. O tratamento é mais ou menos a mesma coisa, você vai fazer aquela hidratação mais agressiva, você vai acabar começando uma insulinoterapia ou melhorando esse esquema do paciente, enfim. Quando a gente fala sobre tireoide, gente, eu acabo que eu chamo a atenção aqui inicialmente quando a gente fala sobre nódulos tireoidianos, lembrar que todos os nódulos tireoidianos eles vão ter uma relação de ultrassom juntamente da avaliação da classificação do TIRADS, em que a gente tem um padrão específico para definir se precisa de uma punção ou não. E a gente sabe isso por meio das características, calcificação, nódulo maior do que largo, nódulo sólido, nódulo hipoecogênico, enfim, dentre outras, e as suas dimensões para indicar uma punção ou não. Quando a gente fala sobre punção, a gente tem que lembrar da classificação Bethesda. Lembrar que classificação 1 pode ser qualquer coisa, normalmente a gente repete, né? Classificação 2 tende a ser ali um contexto benigno muito importante. Classificação 5 ou 6 tem uma tendência de malignidade bem maior e a gente acaba indo para a cirurgia. E quando a gente fala de classificação 3 e classificação 4, a gente pode tanto individualizar a conduta, seja para fazer uma lobectomia, uma tiroidectomia diagnóstica, seja para fazer biomarcadores, né, seja para repetir e pedir uma nova punção, enfim, lembrar também de, sempre quando a gente fala de categoria 3, lembrar do câncer medular tireoide, que é um pouquinho diferente, enfim. Isso tudo, na grande maioria das vezes, a gente está falando de TSH normal, de nódulo que não produz, porque quando o nódulo ele é hiperprodutor, ele é hipercaptante, a nível de cintilografia muda um pouco de figura. A gente tem que lembrar de um quadro de um hipertireoidismo e a partir daí a investigação torna-se também diferente. A gente acaba não fazendo a punção, na maioria dos casos, a gente acaba indo para a possibilidade ou de tratamento medicamentoso ou até mesmo de tratamento com iodo, cirurgia, enfim. E isso vai ter essa definição por meio da dosagem de autoanticorpos e também da realização de cintilografia. Quando a gente fala também de disfunções tireoidianas a nível de funcionalidade, a gente tem que lembrar dessa figura que a gente coloca ao lado, em que a gente tem hipotálamo produzindo TRH, o TRH vai estimular a adenohipófise a produzir TSH e a partir daí vai para a tireoide, produz T3 e T4. Tendo esse entendimento da fisiologia, fica um pouquinho fácil da gente lembrar o que seria o hipotireoidismo e o que é o hipertireoidismo. Hipo, você vai ter uma disfuncionalidade da própria glândula. Quando a gente fala do hipertireoidismo, também seria da própria glândula, mas você vai ter uma disfuncionalidade com aumento de hormônios. Se aumentou T3 e T4, você tem um feedback negativo, ou seja, uma alça negativa, inibindo o TSH. Quando a gente fala de hipotireoidismo, você tem essa redução. Se você tem algo que está, de certa forma, em débito, o organismo entende que ele precisa estimular um pouco mais. Então, o hormônio que é responsável pela estimulação, que é o TSH, vai estar aumentado. Quando a gente fala sobre outras condições da endocrinologia que têm sido abordadas em prova, né? A gente tem ali o osteometabolismo, sempre lembrar das alterações cálcio-fósforo PTH, né? Em que a gente tem uma hipocalcemia aguda, que você costuma ter alterações de QT longo, tetania, você costuma fazer, né, na grande maioria das vezes, o cálcio via oral, porém, valores menores de cálcio do que 7,5, 7, a gente acaba podendo fazer a utilização endovenosa. Lembrar aqui, né, de uma pegadinha de prova, o magnésio pode estar relacionado com o cálcio baixo. E quando a gente fala de hipercalcemia, gente, o tratamento é
hidratação, consideração de bisfosfonato, consideração em alguns casos muito raros, né, de calcitonina, e pensar em hiperparatireoidismo, juntamente de outras neoplasias. Quando a gente pensa em cálcio alto, consequentemente PTH alto, a gente vai para a causa principal, que seria o hiperpara primário, em que ele pode ser dividido em adenomas e carcinomas, certo? Mediante a isso, a gente acaba colocando cálcio alto, PTH alto ou normal, inapropriadamente normal, é hiperpara primário. Quando a gente fala de osteometabolismo, também o carro-chefe é a osteoporose. A gente tem que lembrar do que é a osteoporose propriamente dita, uma doença óssea em que vai ser feito o diagnóstico por meio de algum tipo de fratura de fragilidade. O que é isso? Algum tipo de fratura que uma pessoa saudável não teria. Então, uma pessoa acabou caindo de cadeira, uma pessoa desceu ali de um ônibus, enfim, teve uma fratura de coluna, teve uma fratura de bacia, né, que seria colo de fêmur, enfim. Além do mais, você acaba tendo alterações relacionadas com o T-score, em que você compara, né, as pessoas relacionadas ali com idades mais velhas, né, o Z-score seria a idade normalmente igual, e esses valores precisam ser menos do que menos 2,5 desvio padrão. Ou você tem essas fraturas que a gente conversou. Se você tem um quadro de osteopenia que seria de -1 até 2,5, é interessante que você faça essa avaliação de risco de fratura por meio do FRAX, e o tratamento vai ser vitamina D, cálcio, bisfosfonato, tá? Obesidade, gente, a gente está falando ali, né, de quadros relacionados com indicação farmacológica para IMC acima de 30, ou se você tem comorbidades, mais o IMC acima de 27, e as classes hoje em dia que estão em alta são os agonistas duais ou, né, os agonistas incretínicos, que seria o GLP-1, semaglutida, liraglutida, tirzepatida, que seria dual. Lembrar ali dos efeitos gastrointestinais, né? Lembrar do contexto de eficácia e da segurança renal, cardiovascular, que vira e mexe, nós temos tido trabalhos ali mostrando uma melhoria cada vez maior. Cirurgia bariátrica vai ser indicada em pacientes com IMC acima de 40 ou pacientes com IMC acima de 35 mais comorbidades, e você acaba considerando acima de 30 com um DM2 refratário, que é o que a gente chama não de cirurgia bariátrica, né, mas de cirurgia metabólica. O segmento tem que ser feito depois por meio de rastreio das deficiências e das comorbidades. E quando a gente fala sobre obesidade, é sempre importante a gente lembrar critérios relacionados com síndrome metabólica, né? A gente tem alguns deles que vão estar relacionados com manejo de cintura abdominal, 102 centímetros nos homens, 88 em mulheres, uma hipertrigliceridemia, HDL reduzido, elevação de pressão arterial e glicemia em jejum com valores normalmente acima de 100 a 110. Quando a gente vai pegar aqui, né, em quadros relacionados mais raros, quando a gente fala sobre glândulas adrenais, lembrar de hiperaldosteronismo primário, que nada mais é do que os pacientes, não, na prática não é sempre assim, mas em prova é. Paciente com hipertensão resistente, paciente com queda de potássio, né, e um paciente às vezes com incidentaloma adrenal, ou seja, ele tem um nódulo ali em adrenal e é isso mesmo. Você faz essa relação aldosterona e renina, em que você espera que a renina esteja baixa e a aldosterona esteja normal ou elevada. O tratamento pode ser feito, né, por meio de uma cirurgia unilateral, uma adrenalectomia unilateral, ou a utilização de antagonista mineral-corticoide, que seria finerenona, espironolactona, eplerenone, enfim. Além disso, quando a gente fala em adrenal, a gente tem a possibilidade de distúrbios de cortisol. Quando ele está aumentado, é a síndrome de Cushing, em que a gente precisa de pelo menos 2 de 3 testes positivos, tá? Seja cortisol salivar noturno, pós 1 miligrama de dexametasona ou cortisol urinário 24 horas. E a partir daí a gente vai pedir o ACTH para entender se o ACTH for baixo é de origem adrenal, se o ACTH for alto é de origem hipofisária, que é a doença de Cushing. Ou a insuficiência adrenal, que pode ser primária ou secundária. Quando a gente fala de insuficiência primária, você tem a deficiência na glândula propriamente dita, que é a doença de Addison, em que você tem um ACTH muito elevado. Além disso, você tem o cortisol mais baixo. Se você tem um ACTH baixo com o cortisol mais baixo, a gente está falando de condições relacionadas ali com insuficiência secundária. Por exemplo, o uso excessivo de glicocorticoide, o uso de drogas relacionadas ali para tratamentos oncológicos. Para finalizar, gente, a gente falando sobre hipófise, sempre lembrar, né, que hipófise vai ser responsável por produção de 5 eixos, prolactina, IGF-1, que é o hormônio de crescimento, TSH, que é o hormônio tiroidiano, LH e FSH, que são hormônios gonadotróficos, e também o ACTH, que é do eixo corticotrófico, tá?
Quando a gente fala de prolactina, sempre lembrar, né, que tem que excluir hipotireoidismo, fármacos, enfim, tratamento é sempre com cabergolina ou, em alguns casos, cirurgia. Acromegalia, que é o excesso de IGF-1, é fazer cirurgia, é o paciente com sintomas ali de estigmas de acromegalia, que seria aumento de extremidade, troca de aliança, troca de número de calçados, enfim. E aí tem caído cada vez mais, aqui costuma cair às vezes na prova de R+, né, mas também pode cair na prova de R1, que é o que a gente chama de apoplexia hipofisária. O que é isso? Simplesmente você tem um infarto da hipófise. A partir do momento que você tem um infarto da hipófise, aquela glândula morre e você tem uma deficiência de todos esses eixos. Perfeito? Na maioria das vezes ele vai ser acompanhado, né, de uma cefaleia súbita, juntamente de alteração de segundo, terceiro ou sexto par craniano. O tratamento vai ser a cirurgia ou a utilização de corticoterapia. Era isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Nos vemos aí nas nossas próximas aulas de clínica médica. Até mais!